Olá pessoal, tudo bem? O teólogo estadunidense José Pietro, em Messias de César, a conspiração romana para inventar Jesus, ele diz que os evangelhos canônicos foram escritos por Flávio Joséfo e um grupo de intelectuais judeus cooptados pelo Império Romano. Que esses intelectuais a soldo do Império Romano é que vão escrever os evangelhos. E quais são as razões pelo qual ele faz essa afirmação? Ele diz que descobriu tudo isso o seguinte, comparando os evangelhos com o livro do Flávio Joséfo, A Guerra dos Judeus. Ele colocou um do lado do outro e começou então a perceber que as narrativas do Evangelho, as narrativas das peripécias de Jesus, da campanha ficcional de Jesus, na verdade, estava contando a campanha real, vitoriosa, do imperador Tito na Judéia, lá na Judéia. Ele vai dizer o seguinte, os judeus estavam esperando o Messias. Mas os judeus que os Messias estavam esperando era um Messias guerreiro, o Messias da luta, um Messias quase como um Davi redivivo, que expulsaria os invasores, os opressores romanos lá da Judéia. Era esse tipo de Messias que os judeus estavam esperando. E estavam surgindo vários desse tipo de Messias que, claro, eram eliminados rapidamente. Então, os imperadores flavianos, que nós falamos aqui no vídeo passado, principalmente o Tito, ele vai bolar o seguinte, nós vamos dar o Messias que os judeus estão querendo. Nós vamos criar esse Messias. E assim eles vão fazer. No livro de Daniel, há algumas profecias messiânicas. E no Novo Testamento também há algumas profecias messiânicas. O Daniel vai falar do Filho do Homem, Esse Filho do Homem do qual Daniel fala, o imperador Tito vai se apropriar, e claro, Jesus também, porque Jesus nada mais é do que uma representação tipológica do imperador Tito. O Filho de Deus, título que é atribuído a Jesus, na verdade, esse título pertence a Tito, porque o pai de Tito, o Tito Vespasiano, o pai de Tito, ele foi declarado Deus pelo Senado romano. Deus pelo Senado romano. Tito era realmente filho de um Deus. As profecias do Novo Testamento que afirmavam que o Messias iria destruir o Templo de Jerusalém, na verdade, essa profecia não foi realizada por Jesus, mas foi realizada pelo imperador Tito no ano 70. E todas essas profecias, segundo Étel, elas foram retroprojetadas, elas foram escritas depois do fato ter acontecido. Essa prática de escrever profecias depois de terem acontecido, essa era uma prática bastante comum na época. Então, o Messias que será oferecido pelos romanos é um Messias extremamente crítico com os judeus, críticos, claro, com o órgão máximo lá dos judeus, o Sinédrio, crítico com os radicais judeus, como nós falamos no vídeo passado, os macabeus, né?
e os sicários, mas era um Messias extremamente dócil aos romanos. Extremamente dócil aos romanos. O Whitefield vai citar alguns versículos aqui da Bíblia que vale a gente a pena aqui acompanhar. Ele vai citar lá Mateus, capítulo 22, versículo 17 até 22. Então diz o seguinte: dize-nos, pois, Jesus é inquirido, né? Dize-nos, pois, que te parece, é lícito pagar imposto a César ou não? Jesus, porém, percebendo a sua malícia, disse: hipócritas, por que me pondes à prova? Mostrai-me a moeda do imposto. Apresentaram-lhe um denário. Disse ele: de quem é esta imagem e a inscrição? Responderam: de César. Então lhe disse: dai, pois, o que é de César a César, e o que é de Deus a Deus. Então Jesus, em nenhum momento, entra num confronto com o Império Romano. Muito pelo contrário. Manda pagar os impostos. Manda pagar os impostos. Tem mais. Em Lucas, capítulo 6, versículo 27 a 30. Eu, porém, vos digo, a vós que me escutai, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam. A quem te ferir uma face, oferece a outra. A quem te arrebatar o manto, não recuses a túnica. Dá a quem te pedir e não reclames de quem tomar o que é teu. Quem é que batia numa face? Quem eram os inimigos? Quem é que o povo judeu odiava? Os romanos. Os romanos. Então, uma mensagem clara de submissão, né, de servilismo, de não entrar em conflito com o povo invasor e opressor que eram os romanos. E para finalizar, uma que está nas Epístolas aos Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2. Cada um se submeta às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram estabelecidas por Deus. De modo que aquele que se revolta contra a autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus. E os que se opõem atrairão sobre si a condenação. Quem era a grande autoridade constituída na época de Jesus? A autoridade romana, o Império Romano. E aqui uma mensagem clara de submissão ao Império Romano. E o que mais o Whitefield tem a argumentar a seu favor? Esses demais argumentos, tem vários outros, nós veremos no próximo vídeo. Até lá, pessoal!